Eu estou criando uma empresa de tecnologia multimilionária num ramo bilionário. Se você quer saber mais, fica nesse vídeo e vem comigo. Mas Leonardo, você é engenheiro aeroespacial. O que tem a ver com o mercado de tecnologia? Calma, que eu vou te dar um contexto. Deixa eu melhorar esse contexto para vocês. Tudo começou há alguns anos atrás, quando eu estava no cursinho. Essa ideia de montar essa empresa multimilionária surgiu daí, quando eu estava quebrado. Eu não tinha um puto no meu bolso. Eu só tinha o dinheiro da passagem de ida e de volta para casa. Minha mãe me ajudava a fazer a marmita e não tinha mais nenhum dinheiro para o resto do dia, só a passagem de ida e volta. E por não ter nenhum dinheiro, eu comecei a ficar incomodado com essa situação. Eu queria ter um dinheiro, eu queria ter uma grana, queria ter uma desejava uma independência que eu não sabia ainda o que era. Essa situação começou a me incomodar. Só que ao invés de reclamar da vida e começar a culpar outras pessoas, por que que eu sou pobre? Por que que eu não tenho dinheiro? Por que que eu estou sofrendo tudo isso? Eu comecei a olhar de uma outra maneira. Eu comecei a fazer perguntas. O que que o rico tem e o que que ele fez que eu posso fazer também? E esses questionamentos começaram a me incomodar também de uma maneira positiva, onde me levaram a buscar conhecimento para entender o que que eles tinham, o que que eles faziam que eu não estava fazendo, que eu não tinha no momento, que eu poderia fazer para alcançar o que eles tinham. E eu lembro muito bem de uma cena. Um certo dia eu estava caminhando pela cidade e, se eu não me engano, eu vi um carro, era uma Ferrari, era um carro vermelho. Eu me lembro que era um carro esportivo, luxuoso, não tenho detalhes agora. E quando eu olhei aquele carro na rua estacionado, meu primeiro pensamento foi o seguinte, eu falei, esse cara está aqui nessa região. E se esse cara está aqui nessa região, ele está no mesmo lugar que eu. Ou seja, nós estamos no mesmo lugar. A gente está respirando o mesmo ar. A gente está no mesmo país, no mesmo ambiente. O que que esse cara fez que eu não fiz ou que eu preciso fazer para ter esse carro? Foi o que eu pensei nesse primeiro momento. E logo que eu pensei nisso, me veio um insight de ir atrás de uma livraria para buscar nos livros essas respostas. E aqui em São Paulo, quem vive aqui, mora em São Paulo, vai se lembrar, hoje não existe mais, mas existe uma livraria chamada FENAC, ficava na Paulista. E essa livraria, ela tinha um ambiente muito confortável para as pessoas. E algumas pessoas sentavam lá e ficavam horas e horas estudando, lendo livro e nem sempre compravam livros. Esse foi o meu caso. Eu não tinha nenhum dinheiro para comprar nenhum livro e consumia os livros por horas e horas. E o que é mais bacana de tudo isso foi que, embora eu não tenha comprado nenhum livro, foi que eu consegui ler diversos livros e todos esses livros me abriram muito a mente, me deram muito ensinamento, me motivaram bastante. Mas bora lá que eu vou contar para vocês com detalhes como que de fato surgiu essa ideia. Bom, bora lá. Depois de ter lido diversos livros na livraria, consumido bastante, ter adquirido um belo conhecimento, eu passei na faculdade e comecei a cursar algumas matérias que me serviram de base para constituir essa empresa ou essa ideia, construir essa ideia. Só para deixar claro, eu não tinha ideia do que fazer ainda, não estava claro, não tinha clareza do que eu queria construir. Eu só tinha o desejo de ter alguma coisa, de ter dinheiro, de montar algum negócio. Eu já estava com esse desejo internalizado. Putz, preciso ter um negócio, preciso montar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa para fazer dinheiro. Só que eu não tinha ideia do que fazer, não tinha essa clareza. Mas esse período da faculdade me ajudou muito, pois eu comecei a adquirir ferramentas e base para criar o MVP. E caso você não saiba o que é um MVP, fica tranquilo. O MVP na tradução literal para o português, é um produto mínimo viável. Que é o quê? Nada mais é do que um produto minimamente acabado e apresentável, onde você vai conseguir transmitir a tua ideia, né? Você vai ter conseguido executar a tua ideia num produto mínimo. Vamos pensar aqui, por exemplo, num foguete.
Ao invés de você construir um foguete que custa milhões e milhares de dólares, você primeiro tem a concepção da ideia e você constrói um modelo em miniatura e executa esse modelo. Você gasta muito menos dinheiro e se aquilo ali atender algumas expectativas que você já tenha, aquilo dali pode ser transformado então, materializado então, em algo maior, algo muito mais caro. Mas voltando aqui, a faculdade me deu as ferramentas ali sobre programação, cálculo, para que eu começasse a juntar tudo isso e a amadurecer a minha ideia de negócio. Bom, beleza. E que negócio que é esse, tá? A ideia do negócio foi o seguinte: enquanto eu estava na faculdade e comecei a estudar alguns livros e comecei a também criar as bases de ferramentas que eu ia utilizar no futuro, e eu não sabia ainda que ia utilizar, tá? Só fui formando, só fui tendo conhecimento ali das ferramentas. Eu li um livro que me chamou muito a atenção e ele me chamou muito a atenção por dois motivos. O primeiro motivo, porque ele era muito pequenininho, ele era muito fácil de ler, né? Eu olhei assim, bati o olho nele e falei, putz, esse livro aí é rápido de ler, é fácil, então vou dar uma olhada nele. E o segundo motivo foi o nome dele, Pai Rico, Pai Pobre. Eu sei que milhares de pessoas já leram esse livro e outras tantas indicam ele, e eu também venho aqui fazer o voto de indicação nele, venho indicar ele, porque é um livro muito bom. E na época ele era um livro bem pequeno. Eu não sei agora com as atualizações, eu acredito que ele esteja um pouco maior. Eles devem ter melhorado ali a edição e tal, mas na época ele era um livro de muito fácil leitura. E era muito direto ao ponto, prático. E eu comecei a ler esse livro, e esse livro, ele trazia várias ideias, vários insights. E um dos insights era referente a ações, bolsa de valores, investimentos. E eu comecei então a estudar esse mercado de investimentos. Comecei a explorar no Brasil aqui, era meados de 2011, 12, estava começando a melhorar o nosso mercado brasileiro. Ele era bem fraco, não tinha muita gente discutindo, outras corretoras estavam nascendo, o Brasil não tinha muitos investidores, até hoje não tem, mas na época tinha menos ainda. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado de investimentos. Eu lembro que eu fui na B3, que antes não tinha esse nome de B3, era a Bolsa de Valores, né, de São Paulo. E posso ter errado o nome aqui, mas não era B3. E eu lembro que eu fui fazer um curso lá, em loco, presencial. E eu fui na expectativa de que eu ia aprender muito nesse curso e fiquei um pouco frustrado porque o curso não me ensinou nada. Foi mais um bate-papo, onde a pessoa que estava apresentando, dando a aula lá, a palestra, ficou mais perguntando para o pessoal, quais são suas dúvidas? E o pessoal começou a comentar quais que eram as dúvidas e eu não entendia nada, nem dúvida eu tinha. Então acabei não aprendendo muita coisa lá não. Mas acabei fazendo esse curso e que me ajudou, me instigou a ir atrás de investimentos. Bora lá. E qual que é a ideia desse negócio? Depois de eu ter estudado diversos livros que me motivaram a ter ideia de negócio, depois de ter adquirido várias ferramentas e aprendizado de várias ferramentas na universidade e comecei a estudar investimentos, começou a surgir a ideia de negócio. Eu comecei a estudar um mercado chamado mercado de opções, né? Que é um mercado que muitos de vocês, alguns de vocês, na verdade, já devem ter ouvido falar. É um mercado que está inserido no mercado de renda variável e a empresa, ela nasce daí. No mercado de opções, lembra, o mercado brasileiro de investimentos já era um mercado pequeno. O mercado de opções é um nicho desse mercado, ou seja, ele é menor ainda, né? Pelo menos no Brasil, ele é menor. Só que quando eu olhei o mercado de opções e olhei as possibilidades e comecei a juntar as ideias de investimento com programação, com código, com cálculo, com engenharia e a necessidade de fazer dinheiro, eu falei, cara, esse é um mercado que pode me ajudar a fazer dinheiro para mim. Então, meu primeiro pensamento foi, eu preciso fazer dinheiro para mim, tá?
Não estava pensando já, nossa, preciso montar uma empresa. Meu primeiro pensamento foi, preciso fazer dinheiro para mim. E como que eu vou fazer dinheiro para mim? Nessa época da faculdade, eu comecei a prestar algumas aulas de suporte, né? Você vai passando os anos na faculdade. Aliás, uma dica de renda aí para caso você seja estudante, esteja na faculdade, se você já está no segundo ano, você já pode ajudar os alunos que estão no primeiro e assim por diante. Terceiro, ajuda o segundo. Você consegue fazer uma renda boa também, né? Eu lembro que eu ajudava algumas pessoas com cálculo, a entender sobre cálculo, a entender sobre umas matérias que eu já tinha passado, ajudar a estudar para a prova. Isso começou a me render uma grana. Não era muita grana, mas começou a me dar uma graninha. E essa grana aí eu fui poupando, né? Comecei a poupar essa grana. Eu já tinha trabalhado também, já tinha tido uma poupança. Se eu não me engano, eu tinha poupado na época, total tinha dado uns 15 mil reais, velho. Era algo nesse nível. Não era alguns quebrados para cima, para baixo, mas era algo nesse nível. Eu tinha 15 mil reais iniciais. E como eu tinha acabado de ler esse livro que eu comentei para vocês, do Pai Rico, Pai Pobre, tive a ideia de mercado financeiro. Comecei a estudar mercado financeiro. Passei ali pela B3, que era a antiga Bolsa de Valores, e aprendi um pouco mais sobre esse mercado. E de repente vi o mercado de opções e vi que ele tinha possibilidade de alavancagem. Eu comecei a namorar mais esse mercado. E quando eu comecei a namorar mais esse mercado, eu comecei a estudar de uma maneira mais com afinco, né? O que eu poderia fazer nesse mercado de opções. E uma das coisas que eu podia fazer, que eu comentei, era a alavancagem financeira. Ou seja, você pode colocar pouca grana e alavancar 2, 3 vezes, né? Não estou falando que é simples, que é fácil. Na verdade, é o contrário. É complexo, você precisa ter um conhecimento, precisa ter uma base, precisa ter os pés no chão para fazer esse tipo de investimento. Essa é a verdade. Precisa estar consciente. Só que ao mesmo tempo que você precisa estar consciente para fazer esse investimento, eu percebi uma coisa nesse mercado. Ele é um mercado, é um investimento onde a gente consegue mais ter consciência do que a gente está fazendo e executando. Por exemplo, se você for comprar uma ação hoje, fazer um investimento de ações, você vai comprar uma ação e vão te dizer o seguinte: você tem que comprar por longo prazo para receber dividendos e pronto, acabou. Aí você reinveste os seus dividendos e assim você vai montando o teu patrimônio. Mas quando você compra uma ação, você não sabe, você não tem a clareza de se o papel vai subir ou vai descer. Esse é o primeiro ponto. Não dá para saber, essa é a verdade. Mas você não tem nenhuma probabilidade. Você não sabe nem se tem 30% de chance de cair, 30% de chance de subir. Você não tem isso. Ou seja, você já não sabe para onde o papel vai. Você não sabe o quanto que você vai ganhar. Você não sabe quanto tempo vai levar para o papel subir ou quanto tempo vai levar para o papel cair. Você não tem nenhuma informação. Você só comprou o papel. Ah, mas eu tenho a análise fundamentalista da empresa. Beleza, perfeito. É importante, tem que fazer essa análise. É uma análise boa, né? Você enxerga a saúde da empresa. Mas ficam minhas considerações. Análise fundamentalista, análise contábil, são análises que podem sofrer mutação, ou seja, são análises que o gestor da empresa pode mexer os palitinhos para fazer uma mudança. Pode ter uma inflação fictícia, pode ter uma manipulação ali para fazer os números melhorarem. Não estou dizendo que é a regra, mas pode acontecer, tá? Barulho do caminhão. Mas é assim, você não pode contar nesse mercado de investimentos, você não pode contar com a sorte, né? Eu acredito que você tem que ter o conhecimento pleno, onde você não pode contar com a sorte. Você não pode contar com um terceiro. Por exemplo, eu preciso esperar um bom balanço. Você precisa fazer um investimento como os gestores fazem investimento. E eles fazem o investimento de uma maneira muito fria, muito lógica.
Os investidores, e aqui eu não estou falando de investidor de bolsa, eu estou falando de investidor de mercado real, o cara que vai pôr dinheiro em empresa, em negócio. Ele faz uma análise muito racional do que ele vai fazer de investimento. Ele faz uma análise que é preto no branco, é caneta e papel. É o seguinte, eu quero saber o quanto que eu vou ganhar, em quanto tempo eu vou ter esse retorno e quais são os meus riscos. Eu acredito que esse é o tripé fundamental para um gestor de empresa investir em qualquer negócio. Se o cara não está fazendo essa análise, ele pode estar investindo por emoção, né? Por acreditar, por ter fé, e é válido também. Eu acho que é importante esse lado, mas é importante que o cara saiba, ao fazer qualquer tipo de investimento, seja em ações, seja em empresas, seja em pessoas, é o seguinte: qual que é o meu retorno esperado, né? O quanto que eu vou ganhar com isso, quanto tempo isso vai levar, né? Quanto tempo isso vai me tomar. Ah, eu vou ganhar em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos. E quais são os riscos? Pô, eu tenho o risco de perder tudo, né? Beleza, se eu souber disso e ainda assim quiser entrar, eu já estou ciente, né? Então, acho que isso é um parênteses que eu estou fazendo aqui que é importante. Mas voltando lá no tema, somado à base, os livros que me ajudaram, me deram motivação para montar esse negócio, a base de ferramentas, de cálculo, de engenharia, mais mercado financeiro, na época da faculdade, eu montei um Excel, que foi o que eu comentei agora há pouco para vocês sobre o MVP. Esse Excel foi o meu MVP. Esse Excel, eu botei tudo que eu tinha de conhecimento lá, de código, de programação, de VBA, de mercado financeiro, e eu comecei a ir montando esse Excel para fazer investimento no mercado de opções. Detalhe, esqueci de uma parte aqui. Eu tinha feito um investimento antes de montar esse Excel no mercado de opções, e eu tinha feito esse investimento largado, a modo largado. Cheguei lá, peguei um dinheiro e investi. Joguei lá o dinheiro e vi no que dava. Não estava esperando nada, estava querendo ganhar dinheiro, mas assim, não tinha análise nenhuma, não tinha putz, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou perder, o que que eu estou apostando aqui, o que que eu estou jogando, quanto que eu estou usando de dinheiro. Não tinha nada. Eu lembro que eu montei uma estratégia financeira, uma estrutura lá de opções, e eu usei 15 mil reais. Eu usei os 15 mil reais que eu tinha colocado no investimento. Me lembrei aqui agora. Foi o seguinte: eu tinha feito um investimento pela Clear, corretora, numa renda fixa. Era um título do Tesouro. Foi um título do Tesouro. Eu joguei os 15 mil reais lá. E eu lembro que eu usei como garantia financeira esses 15 mil reais para montar uma operação no mercado financeiro, no mercado de opções. E eu não fiz análise nenhuma. Usei esses 15 mil reais como garantia e recebi lá um montante. Se eu não me engano, eu tinha recebido perto de R$ 1.000. Foi o que eu recebi. Eu vou levantar as notas aqui, eu tento compartilhar em algum outro vídeo ou tento compartilhar aqui com vocês. Mas, se eu não me engano, eu recebi R$ 1.000. E aí eu fiz as contas. Eu falei, cara, eu recebi R$ 1.000 e usei 15 mil de garantia, eu tirei aqui X%, que era mais que 1% do mercado. Eu lembro que na época que eu estava estudando, tinha uma discussão também tinha isso também. O máximo que a gente consegue tirar do mercado é 1%. E eu acreditava nessa máxima. Para mim, o meu objetivo era alcançar 1% de rendimento. E quando eu fiz esse investimento, montei essa estrutura, eu recebi mais de 1%. E foi nesse momento que me deu um gatilho. Eu falei, cara, eu consegui tirar mais de 1% nesse mercado. Aqui está o ouro. Aqui está onde eu preciso investir. E aí, quando eu percebi que ali estava o ouro no mercado de opções, eu comecei a focar meus esforços nisso. Que aí eu montei esse MVP que eu comentei. Eu montei uma planilha de Excel onde ela puxava os dados da bolsa. E na época eu lembro que eu abri uma conta numa outra corretora que ela tinha lá um link para o Excel que me mandava os dados ao vivo e aquilo para mim era fantástico. E eu linkei tudo no Excel, todos os dados da bolsa, e aquilo ali me deixava
com as informações ao vivo da bolsa no Excel. E eu comecei a montar todos os meus cálculos em cima desse Excel. E aí eu juntei tudo que eu tinha de engenharia, de cálculo, de programação, linguagem de programação e o meu conhecimento do mercado financeiro e comecei a montar esse MVP. Aí surgiu a ideia de uma empresa de tecnologia multimilionária num mercado que é bilionário. Pessoal, agora um contexto, uma parte que você pode pular se você quiser. Um contexto, um dado numérico. Mercado de renda variável, mercado de derivativos, que é o mercado onde está inserido o mercado de opções. Mercado de derivativos, dá um Google aí se você quiser, coisa de 3, 5 minutos, você vai ver. É o maior mercado do planeta. Eu pensava que era um pedacinho do mercado brasileiro. Na verdade, ele é um pedaço do mercado brasileiro, porque aqui no Brasil a gente não acredita muito nesse mercado. A gente não é que não acredita, a gente não tem o conhecimento. Essa é a verdade. A gente não tem a educação, o ensinamento para operar nesse mercado. Mas se você der um Google aí, você vai ver que o mercado de derivativos é o maior mercado do planeta, né? Ele representa, em 2019, salvo engano aqui, ele representou um volume transacional de 532 trilhões de dólares em 2019. E se você quiser comparar com o dinheiro físico no mundo, você vai pesquisar aí, você vai ver. Eu vou tentar printar aqui na tela. Mas o dinheiro físico no mundo, se eu não me engano, é cerca de 50 trilhões de dólares. Ou seja, a gente está falando de algo que é 10 vezes maior do que todo o dinheiro físico circulando no mundo. Ou seja, para algo ser 10 vezes maior do que 52 trilhões, é um negócio monstruoso, certo? Pois é, esse mercado tem esse tamanho. Cortando essa parte chata aqui dos dados, do histórico, é o seguinte, juntando tudo aquilo que eu comentei, eu comecei a montar o MVP e terminei esse MVP. Então eu comecei a fazer dinheiro sem dinheiro. Essa foi a verdade. Ah, mas como que você fez dinheiro sem dinheiro? Você tinha dinheiro investido. Aí que tá. O meu dinheiro estava investido em título do tesouro, em renda fixa. Ele estava investido em outras coisas. Pode estar investido em CDB, por exemplo. Se vocês quiserem saber aí outros tipos de investimento, CDB, título do tesouro, etc., quer que eu explique de uma maneira simples e prática, comenta aí também que eu faço um outro vídeo nesse canal aqui para falar sobre isso. Mas ele estava investido em outras coisas, em outros instrumentos financeiros. E eu peguei esse investimento como garantia financeira, ou seja, eu não coloquei ele no mercado de opções, eu só usei como garantia. E fiz dinheiro, ou seja, eu criei dinheiro sem dinheiro. Lógico, tem um risco, mas aí a ferramenta surgiu para gerenciar o meu risco, porque eu comecei a olhar de uma maneira quantitativa para a coisa. Eu comecei a olhar de uma maneira mais racional, de uma maneira, que investimento que eu faço, né? Esse investimento que eu vou fazer, o quanto que ele vai crescer, ou o quanto que ele pode crescer, né? Qual que é o prazo dele, qual que é a chance de risco dele, qual que é a probabilidade de sucesso dele. E eu comecei a olhar para isso daí. E aí, mais para frente, pulando alguns anos aqui dessa história, eu encontrei algumas pessoas e comecei a constituir esse negócio. Eu iniciei o negócio sozinho, eu abri a empresa sozinho. Mas logo que eu abri a empresa e comecei a formalizar ela, né, como um CNPJ, essas coisas, logo depois eu já comecei a procurar algumas pessoas, porque eu percebi que eu não ia dar conta de tudo, né? E eu precisava compartilhar essa ideia para que essa ideia se virasse uma realidade, né? Embora já tivesse um MVP, um Excel, eu acreditava muito ainda que era uma ideia, que a gente precisava maturar ainda, construir algo maior. E aí eu comecei a procurar algumas pessoas, ali começou a tomar corpo de empresa. E eu vou compartilhar com vocês depois alguns outros pontos que aí eu acho relevante, que hoje eu não faria igual, ou que hoje eu faria melhor, vamos dizer assim,
para montar um negócio. O que eu faria hoje para montar um negócio do zero, né? Diferente do que eu fiz. Eu fui aprendendo muito no dia a dia, no caminho da coisa, né? E a verdade é o seguinte, antes que alguém comente, ou caso alguém comente, você tem a fórmula aí do sucesso, a fórmula de montar isso daí. A verdade é que eu acredito que não tem uma fórmula pronta, não existe um guidebook, não tem uma, uma lista de... Esqueci o nome agora. Não tem uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. Primeiro você faz isso, depois você faz isso. Não existe isso. Nos investimentos, no empreendedorismo, não existe receita de bolo. Às vezes o teu amigo, o teu colega, ele começou a ir por uma linha e você tenta copiar ele, você tenta fazer a mesma coisa, só que o cara tem sucesso e você não. Ou ao contrário, você tem sucesso e ele saiu antes. Então assim, não existe uma receita de bolo para montar negócio. Mas eu vou compartilhar o que eu aprendi, vou tentar transmitir aqui para vocês tudo que eu aprendi ao longo desse caminho e vou tentar trazer aqui também o que eu faria de diferente, vai. Que eu imagino que seria melhor. E fazendo isso, talvez dê mais claridade, dê mais clareza para vocês, caso você queira empreender, lógico, de como empreender. Mas comenta aí abaixo também se vocês querem saber do que eu faria diferente, tá? Aqui eu só vou continuar até a história, até o momento atual da empresa, né? Aí depois, em outros vídeos, eu posso compartilhar o que eu faria de diferente, né? Da minha visão atual, né? Olhando hoje para trás, o que eu poderia fazer de diferente, o que eu faria melhor, o que eu repetiria, enfim. Bom, voltando pessoal, vamos lá. O que é essa empresa de tecnologia multimilionária? Como eu mencionei para vocês, depois de todo esse conhecimento, montado MVP, formalizado uma empresa, aberto um CNPJ de fato, eu passei atrás de alguns sócios, de pessoas que complementassem ou completassem o que eu estava fazendo, o meu perfil, né? E existem outros perfis. Tem um perfil do cara que gosta de programação, tem um perfil que o cara gosta na parte jurídica. São perfis que você precisa ir complementando na tua empresa. E eu encontrei essas pessoas que conseguiram complementar e entenderam a ideia. E o engraçado é isso, que praticamente todas elas tiveram que acreditar no que eu estava falando, porque até então eu não estava muito satisfeito em compartilhar um Excel, falar para elas assim, gente, tem um Excel aqui e a gente vai transformar esse Excel num produto. Eu não estava muito contente com essa ideia, eu simplesmente comuniquei para elas, falei, pessoal, tem um projeto assim, assim, assado, tem um mercado assim, assim, assado, e eu tenho uma expectativa que é essa, e eu acredito que a gente pode sair do ponto A para o ponto B e fazer acontecer. Vocês querem vir? Vocês querem acompanhar? Vocês querem vir junto? E todas elas bateram o martelo e estão junto comigo. E hoje é uma equipe de 5 pessoas que compõem essa sociedade, cada uma faz uma coisa, e a gente já teve colaboradores, funcionários e alguns freelancers também, né? No começo de uma empresa, Até fica uma dica aí. Você está começando um negócio hoje, você não tem todo o capital, você não precisa contratar um colaborador. Às vezes você vai lá, contrata um freelancer que ele consegue executar muito mais rápido, de uma maneira muito eficiente, e você não fica preso na questão trabalhista, né? Pagar salário e tal. E às vezes é um trabalho pontual, então nem faz sentido nesse começo você ter um colaborador. essa empresa de tecnologia, hoje a gente olha para ela e a gente vê que o mercado, a gente está nadando de braçada num mercado vazio. Hoje, se vocês olharem para o mercado de ação, nosso mercado é muito introspectivo, é muito incipiente, é muito pequeno, para não falar outra coisa. Se eu não me engano, a gente não tem nem 10% da população brasileira investindo no mercado de ações.
a gente tem uma boa parcela que faz uma poupança, que é excelente, só que a gente tem uma parcela muito pequena que embarca no mercado de ações. E o mercado de ações é um mercado bilionário. E a nossa ferramenta, a nossa indústria, a nossa empresa, ela entra para ajudar justamente os investidores nesse mercado. E agora a gente já tem aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, deixa eu compartilhar com vocês. Essa é a plataforma que eu estou comentando para vocês. Então a gente montou uma empresa de tecnologia que desenvolve ferramentas para o mercado financeiro, com o objetivo de ajudar os investidores desse mercado. E essa é a plataforma que a gente tem. E eu quero trazer também nesse vídeo aqui algumas etapas anteriores que a gente já passou e acabou não gravando, acabou não registrando. Mas eu quero trazer também aqui a equipe para falar um pouquinho e mostrar para vocês sobre algumas etapas que a gente passou para chegar nessa plataforma aqui, ó, ao vivo, né? Hoje, se você entra aqui, você consegue criar o teu cadastro, já entra, já acessa os dados da bolsa ao vivo, já encontra suas estratégias, tal. Mas para chegar nessa plataforma aqui, a gente passou um caminho. A gente passou por um apanhado de coisas aí. Foram ideias, foram trabalhos que foram e voltaram, foram dias e noites trabalhando, se reunindo, discutindo como melhorar, como fazer, várias barreiras que a gente encontrou no meio do caminho e hoje a gente está com o produto pronto, né? Pessoal, então é isso. Fica aqui o registro dessa trajetória. Eu vou compartilhando aqui nos outros vídeos do canal um pouco mais do nosso dia a dia e como que eu estou construindo esse negócio multimilionário do zero, literalmente. E se você gostou desse vídeo, gostou das ideias, deixa teu like, compartilha, comenta aí. Se você tem alguma dúvida também, faz a pergunta, deixa a sua pergunta aí que eu vou tentar te ajudar a esclarecer. E caso você goste desse tema e de outros temas como finanças, crescimento pessoal, investimentos, segue esse canal aí que eu vou também criar outros vídeos, não só sobre empreendedorismo, mas sobre finanças, sobre ensinamento no mercado de ações, ensinamento como investir, como eu tenho investido o meu dinheiro, como que eu estou investindo e crescendo também o meu dinheiro, meu próprio patrimônio e sobre crescimento pessoal, ideias de como a gente pode crescer e melhorar ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida. Falou, até a próxima aí.